Sejam muito bem-vindas a mais um episódio de O Que Tem na Sua Carteira, esse podcast que quer acabar com o tabu, que é falar sobre dinheiro entre as mulheres, né, Ana? É isso aí, Manu. E quanto mais a gente fala, mais a gente aprende. Quanto mais referência boa a gente tem, mais a gente consegue melhorar a nossa vida. E a gente vai falar hoje com uma mulher que todo mundo já sabe quem é, né? Mas que é a rainha da boa influência, que é uma mulher mega inspiradora e que ela consegue transitar por vários assuntos, sempre com conteúdo, sempre com leveza, com bom humor. E olha, eu vou te falar, Manuela, que eu quase fiz esfirra pra trazer pra ela. E quando eu comecei a segui-la, a minha amiga até um dia pegou meu Insta, começou a olhar, quem você segue? Quem você segue? E eu ainda não seguia, muitos anos atrás. Ela falou assim, menina, para. Você tem que seguir a musa, a melhor de todas. Se é pra seguir influenciadora, você tem que seguir uma. A influenciadora das influenciadoras, né? E aí, menina, isso foi um caminho sem volta. É isso aí, gente. Porque, olha, a nossa convidada de hoje, ela é uma das influenciadoras mais relevantes do Brasil e do mundo. Mãe de 3 Marias, advogada, comunicadora, empreendedora e uma referência e inspiração para as mulheres de todas as idades. E ela começou a produzir conteúdo quando os blogs estavam ainda aparecendo na internet, por incentivo da filha mais velha, que também é uma diva, rainha. Ela foi muito tempo conhecida por Maria Sofia, mas hoje seu nome verdadeiro é sinônimo de bom gosto, de sofisticação, de alta costura e um luxo que é de dentro para fora. Seja muito bem-vinda, Silvia Braz! Uau! Que responsabilidade depois dessa introdução. Eu não sei nem o que eu vou entregar aqui pra vocês, de verdade. Como você se responsabilidade. Eu tô muito feliz de estar aqui. Obrigada pelo convite. A gente que te agradece, Silvia, é um prazer. A gente tá muito feliz aqui, ó. A audiência estava ansiosa, pedindo há anos já aqui a presença da Silvia. Não, e é tão legal falar de assuntos, falar de dinheiro, de finanças, não é um assunto que ocupa o meu dia a dia, não ocupa o meu trabalho. Uhum. Mas quando eu recebo um convite desse, que eu sei que eu vou poder falar sobre isso, de forma amadora, obviamente, e que outras mulheres vão poder ouvir, eu fico tão feliz. Pra mim, realmente, é especial poder falar sobre esse assunto, porque eu sei, eu como mulher, eu me inspiro em outras mulheres. Já tirei vários exemplos, já trouxe muita coisa pra minha vida que eu quis fazer a partir de ouvir outra mulher fazendo. Então, se eu puder contribuir de alguma forma pra vida de outra mulher, através do meu trabalho, das minhas experiências, do que eu já vivi, enfim, eu fico muito, muito feliz. Então, obrigada pelo convite. Que legal, a gente que agradece estar aqui. E é o que a gente fala, né? Só de falar sobre, né? Sim. Já é quebrar começar a quebrar esse tabu que é falar sobre dinheiro. Então, Exato. Hoje a gente vai aprender muito com a Silvia Braz aqui, gente. Tomara. Mas, ó, começando pelo início, a gente sempre começa voltando à infância da nossa convidada, sabendo qual é a primeira memória, se é a tua primeira memória com dinheiro, como que o assunto dinheiro era tratado na tua casa. Eu gosto muito de falar da minha infância, porque, sem dúvida, é um dos períodos mais importantes, assim, da minha vida, que me marcou muito. E muita coisa do que eu sou hoje em dia, se não a maioria do que eu sou, eu trouxe da minha infância. Então, eu sou a caçula de 3 filhas. Eu morei no interior do estado do Rio, praticamente a minha vida inteira. Muito ali junto à minha mãe. Meu pai morreu muito cedo, eu tinha 10 anos quando meu pai morreu. Meu pai era advogado e minha mãe médica. E meu pai morreu quando eu tinha 10 anos de idade, ele era muito, muito novo. Então, ali nessa infância, ao lado da minha mãe médica, trabalhando, correndo atrás, eu aprendi coisas assim que são extremamente importantes para um ser humano, que é a força do trabalho, a importância do trabalho na vida da gente. A importância de saber gerir o dinheiro que você ganha para você conseguir pagar as suas contas. Eu sou uma filha de classe média. Uhum. A minha mãe era médica, então tinha que dar plantão em 3 hospitais naquela época. Meu pai morreu, ela ficou viúva com 38 anos de idade, com 3 filhas. O dinheiro que ela ganhava dava para pagar as contas, pagar os nossos estudos, que sempre foi assim, o mais importante da minha família era estudo. Vocês têm que estudar. Então a gente deixava de comprar roupa, de viajar, mas o estudo tinha que ser muito bom. Então a minha mãe trabalhava em 3, eu lembro muito disso, dela dormir muito fora de casa. Uma coisa da minha infância que me marca muito, de eu ficar muito sem a minha mãe, mas eu entendia que ela precisava sair de casa, ela precisava trabalhar fora para poder ganhar dinheiro para pagar pra gente estudar. Uma é na minha infância que eu aprendo muito sobre isso, junto com a minha avó também. Eu sou de uma família libanesa. E a minha avó é uma senhora de 96 anos agora, maravilhosa, muito forte até hoje e que sempre trabalhou muito. Ela era professora de francês, professora de português, era diretora de escola e
sempre foi desse corre mesmo, e sempre ensinando pra gente, trazendo esse tipo de valores. Eu lembro que a frase que até hoje eu repito pras minhas filhas, e são coisas que a gente aprende muito novinha, e depois a gente fala sem pensar. Às vezes a Maria Isabela faz alguma coisa, eu falo assim, dinheiro não aceita desaforo, Maria Isabela. Ou então me pede coisas assim que eu acho que não é o momento, eu falo assim, dinheiro não dá em árvore. Isso é coisa da minha avó. Pequenininha, ela falava isso com a gente, e a minha mãe falando muito também. Porque você imagina, gente, criar 3 meninas. Nada E fácil, 3 né? meninas que a gente tinha uma vida muito regrada financeiramente, mas éramos pessoas que a gente sabia do mundo. E a gente lia por revista, porque naquela época não tinha internet, não tinha rede social. Então a gente sabia o que era bom, a gente sabia o que a gente... a gente sabia que a gente precisava estudar e trabalhar muito pra gente alcançar as coisas que a gente queria na vida. E graças a Deus eu tive muito incentivo da minha mãe, como essa figura materna falando sobre a importância de ter cultura, de ler, de estudar e financiando, até determinado momento, os nossos estudos. Você sabe que outro dia eu fui a Campos. Minha mãe, inclusive, ela ficou viúva agora, há 2 semanas atrás, eu voltei a Campos. Campos dos Goytacazes, é a minha cidade. Fica mais ou menos 4 horas do Rio. E aí a gente lá, é muito interessante você voltar pro seu lugar de infância, Sim, né? sem dúvida. E tem anos já que eu moro em São Paulo, a minha vida mudou muito, a minha vida é outra, mas... Campos, e a casa da minha mãe especificamente, é um lugar que me toca muito, enfim, é um lugar meu de infância. E aí a gente lá conversando, enfim, trocando um pouco, lembrando de como era a nossa infância, a gente foi pensando quanto custa hoje em dia uma faculdade de medicina e quanto a minha mãe ganharia, trazendo de 20 anos, 25 anos atrás para agora. Hoje ela não conseguiria pagar a faculdade para nós 3. Já seria uma dificuldade maior ainda. E a gente foi pensando nisso, as dificuldades, porque... ficou um lugar tão distante, isso tudo que ela passou, mas é bom a gente relembrar todo o esforço da minha mãe para conseguir que a gente formasse. Eram 2 na medicina e 1 no direito. E você sabe que tem uma frase muito conhecida que fala que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Arrasta, E eu vejo você, né? Porque, obviamente, eu sou tua audiência, mas eu te vejo com as meninas, como você mostra as coisas para elas e como elas também mostram uma força de trabalho desde cedo, que é muito inspirada, obviamente, na tua família, em você. Enfim, eu acho isso admirável, porque de fato, dinheiro não aceita desaforo, não dá em árvore, e a gente tem que valorizar cada real. Exato. E você falou que tuas irmãs cursaram medicina, mas você foi pro direito. E você sempre foi uma menina, né? Diz, né? Foi uma menina muito comunicativa. Hoje é uma mulher muito comunicativa, que adorava ler, escrever. E você decidiu estagiar, enfim, no direito, que foi a mesma formação do teu pai. Como é que você tomou essa decisão de carreira inicial? E como é que o direito ainda afeta a tua vida hoje? Se é que afeta. Foi muito natural a minha escolha. Quando eu estava na escola, assim, eu nunca pensei em outra faculdade que não fosse o direito. E eu acho também que, como eu ocupo esse lugar de filha caçula, as minhas irmãs já tinham escolhido a medicina. E é muito engraçado isso. É como a Isabela e a Maria, elas são extremamente inteligentes. Elas são, assim, intelectualmente falando, elas são mulheres muito interessantes e com muita profundidade. E aí elas já tinham ido para aquilo, e eu falei assim, cara, eu não vou para medicina, não tem nada a ver comigo, aquilo não tocava. Eu acho que a profissão é uma coisa tão importante, né, que você vai levar para a vida inteira. E, aliás, é um pecado você ter que escolher isso tão cedo. Nossa, é um absurdo. Nossa, É um muito absurdo. Você tem 16 anos de idade, você tem que escolher o que você vai fazer pro resto da sua vida. E com 16 anos de idade, a gente não sabe nada da vida. Não, e eu acho que hoje as pessoas já estão aceitando mais que elas vão ter várias carreiras e que é ok trocar. Na Exato. época era assim, vou escolher. Aquilo é a sua que eu vou fazer a pra minha decisão. vida É uma inteira, das né? decisões mais importantes da nossa vida naquela Exato. época, era essa. Continua sendo, mas essa, como você falou, hoje em dia tem mais essa flexibilidade, essa leveza. Mas lá atrás, minhas irmãs já tinham ido pra medicina, e aí eu falava assim, o que eu vou fazer? Eu me sentia muito assim, tranquila para ir para esse lugar do direito, que era a profissão que meu pai exercia, de uma forma muito bonita, inclusive. Meu pai era um homem muito eloquente, muito, muito inteligente, muito culto, e eu admirava isso nele. Minhas irmãs já tinham, então, assumido essa área da medicina na família. E eu gostava realmente dessa coisa de falar. Eu gosto do embate entre pessoas, que acontece muito no direito, quando você tem um promotor, um defensor, enfim. Tem um contraditório, O né? contraditório, exatamente. Eu achava muito interessante. Então, foi natural essa escolha minha pelo direito. Gostei muito de fazer a faculdade. O tempo todo que eu fiz a faculdade, eu tinha certeza que eu ia ser uma promotora. Uau. Tanto que eu cheguei a estagiar no Fórum de Campos, na área da promotoria. E eu amava, eu tinha uma professora, o nome dela era Ana Cláudia.
ela realmente era uma grande referência. É isso que a gente tá falando de mulheres inspirarem mulheres. Aquela mulher era tão forte. E ela falava do direito, ela falava de questões muito relevantes pra gente, de um jeito tão interessante que eu falei assim, eu quero ser promotora pública. E por um longo tempo eu queria realmente, cheguei a estagiar, mas aí eu terminei a faculdade de Direito já grávida, da Maria Vitória. E já estava numa outra, porque eu casei. Nos 2 últimos anos, eu casei com 20 anos. Eu casei nova, né? muito nova. Muito nova. Casei aos 20 anos, já estava grávida e tive a Maria Vitória. Então, esses últimos 1 ano e meio de faculdade, para mim, já mudou um pouco. E aí eu já tinha uma filha, e aí eu já comecei a entrar, me questionar, será que é isso mesmo que eu quero? Falei assim, é isso mesmo que você quer, Silvia? Bom, agora que você fez faculdade, você tem que trabalhar nisso. E fiquei assim por um tempo, mas depois eu cheguei à conclusão que não era aquilo. E aí eu fiquei um tempo da minha vida sendo mãe da Maria Vitória e da Maria Antônia. Sim. Tu ficou por 5 anos. 5 anos sendo mãe das 2 meninas. E foi maravilhoso, sabia? Sim. Foi maravilhoso. Ser mãe, assim, mas não é o que me preenche de todas as formas. Eu amo ser mãe. Eu amo ser a mãe das minhas 3 filhas. Mas o trabalho tem um lugar muito importante na minha vida. Sim. Ele me deixa uma mulher, um ser humano mais feliz ainda. E eu acho que eu consigo ter uma maternidade ainda melhor, ainda mais feliz, quando eu tenho o meu trabalho me trazendo essa alegria de viver, essa vontade de viver. Então, eu consigo fazer essa reflexão da minha vida, porque, de fato, tive essa fase de não trabalhar e depois é a Silvia trabalhando. Eu sou mais feliz trabalhando. Sim. Nossa, perfeito. Você sabe que quando eu tive o meu primeiro filho, eu estava trabalhando num grande banco e uma dessas mulheres, tinha uma mulher que era incrível, que ela tocava o private bank, e ela tinha 4 filhos. E aí eu fui pra ela, né, e contei que estava grávida, não sei o quê, eu falei assim, escuta, como é que você conseguiu voltar a trabalhar? Ela falou assim, Ana, você não para pra pensar, você só volta. Volta, porque é uma reconciliação, um reencontro com você mesma, com aquela plenitude que a gente tem. E aí tem um papel a mais, que é ser mãe, que é um papel incrível, que talvez o papel principal, mas que é muito legal reconciliar esse papel profissional com a maternidade. Mas você sabe que eu sempre trabalhei. Eu, com 15 anos de idade, eu sempre gostei de ter meu dinheiro. Eu sempre quis ter o meu dinheiro. Até porque o dinheiro da minha casa era contado. E eu não tinha dinheiro para as gracinhas que eu queria na minha idade. Então, com 15 anos de idade, ou antes, até com 14... entrava de férias, eu sempre fui uma boa aluna, uma ótima aluna. Nunca tive recuperação na minha vida. Então, eu entrava de férias iniciozinho de dezembro. E aí, eu ia trabalhar na loja que a mãe de um amigo tinha num shopping em Campos. Porque aí esse período de dezembro vende muito por causa do Natal. E eles contratavam pessoas para trabalharem nesses períodos. Então eu trabalhei lá uns 3 anos seguidos. Porque eu trabalhava em dezembro, aí terminava o Natal, eu ganhava meu dinheiro. Eu ficava tão feliz, eu era ótima vendedora. Eu sempre fui muito boa Você já começou a comunicação ali, ó. Ali. E eu lembro que a loja vendia roupa e vendia relógios. Os relógios eram os mais caros. Era o item mais caro daquilo. Então, se você vendesse o relógio, você ganhava uma comissão maior. Meu amor, eu vendia relógio pra todo mundo. E aí, eu gostava muito de ganhar meu dinheirinho todo final do ano. Tinha um jornal, Campos sempre teve muitos jornais. E aí, tinha um jornal que estava contratando para escrever coluna no jornal. Eu consegui preencher a vaga, então eu ganhava um salário mínimo por mês. E nessa volta minha Campos, que eu contei no início, quando eu fui agora, que faleceu uma pessoa da nossa família, eu achei alguns cadernos meus de antigamente, que aí eu botava o meu salário, eu botava as coisas que eu tinha comprado e o que ia sobrar pra mim. Então por isso que eu lembro que eu ganhava um salário mínimo. Que organizada você, né? E eu não sou tão organizada, nessa época eu era organizada. Tá vendo? Hoje eu não sou tanto, mas enfim. Mas justo, você sabia que tem uma outra frase muito boa que a gente usa aqui dentro da B3, que quem vende ganha. Quem não vende, gasta. Isso, não é? Então, todos nós deveríamos ser ótimos vendedores. Exatamente. E existe um preconceito muito grande com vendedores. A gente já falou sobre isso aqui também, né? E, gente, no fim do dia, tá todo mundo vendendo alguma coisa ou se vendendo. Exato. E é isso aí. Com rede social. Exatamente. A gente tá vendendo o tempo você inteiro. Tá todo mundo ali de alguma forma, ou se vendendo produto, ou comunicando de uma forma algum produto. Sim. Isso acontece. Total. Enfim, eu sempre fui muito boa nisso. Graças a Deus. Maravilhoso. E aí, tu ficou 5 anos sem trabalhar, dedicado exclusivamente à maternidade. E aí, alguma coisa, qual foi esse momento que tu decidiu, não, eu quero voltar, eu preciso também me dedicar à minha vida profissional? Olhando assim de uma forma mais profunda para essa fase da minha vida, eu acho que existe uma insatisfação pessoal minha ali, grande, de não estar trabalhando, de não estar produzindo, e eu querer entrar nesse mercado de trabalho. E aí era a época que os blogs estavam começando aqui no Brasil.
tinha alguns blogs que eu já acompanhava lá fora também. E aí um dia a minha filha, que é a Maria Vitória, que hoje em dia trabalha muito como influenciadora, ela tinha 10 anos de idade e ela chegou, eu tava com aquele computador, era o computador mesmo, hoje em dia nem tem mais computador, mas eu ficava lá no computador o tempo todo olhando, lendo, sempre li muito. Sempre li, sempre fui muito antenada em tudo. Eu acho que naquele momento eu tava escolhendo o que eu ia fazer da minha vida. E a Maria Vitória falou assim, mãe, por que você não cria um blog? Você adora ler. As pessoas que convivem com a gente gostam de comprar o que você compra. Que amor. Ela falava assim, é uma criança de 10 anos. Mas ela foi muito visionária. Inteligente. E talvez eu já tivesse pensado nisso, mas às vezes falta um empurrão de uma pessoa que é próxima a você, que te ama, que acredita no seu potencial, que em determinados momentos da vida talvez você nem saiba que você tem esse potencial. A gente precisa de um olhar do terceiro, e às né? vezes um olhar do terceiro te fala assim, você é tão boa nisso, por que você não faz? Tá bom, eu vou criar. Mas eu ainda tinha tanta, assim, incerteza em relação a isso, naquele primeiro momento, que eu não botei o blog Silvia Braz. Eu achei que poderia ser muito pretencioso botar Silvia Braz. E aí eu coloquei blog da Maria Sofia. Quem é a Maria Sofia? Não sei. Todo mundo me pergunta. Filha. Até hoje as pessoas me perguntam, mas quem é a Maria Sofia? Eu falei, não faço a menor ideia. Era Maria Sofia. Tipo, talvez, se eu tivesse... Não existia a Maria Isabela nesse momento ainda. Talvez minha terceira filha fosse a Maria Sofia. Eu gostava muito desse nome, mas eu usei tanto nome que eu enjoei. Aí quando a Maria Isabela nasceu, já não era mais Maria Sofia, era Maria Isabela. Mas enfim, aí eu criei um blog chamado Maria Sofia. E ali eu comecei a escrever tudo que eu tinha vontade. Sobre viagem, sobre moda, sobre coisas que estavam acontecendo no mundo. E muitas pessoas que me seguem até hoje, muitas, são leitoras minhas desde o blog da Maria Sofia. Isso é muito legal. Que ano foi isso, Silvia? 2010. Nossa, já tá um tempo, 15 anos de carreira já. Nem eu acredito que tem 15 anos que eu já faço Sim. o que eu faço, porque passa muito rápido. E aconteceram muitas coisas nesses últimos 15 anos, né? Mas foi muito interessante esse meu começo, porque eu pude começar de um jeito muito, muito natural, muito leve, muito orgânico, muito eu. Que é o que hoje em dia a gente fala tanto em redes sociais, que você precisa de ser assim para ter engajamento, para se comunicar com as pessoas. Foi a forma que eu comecei lá atrás. E, enfim, escrevia muito, comecei no blog. Logo depois de 2012, o Instagram começou a crescer no Brasil. E aí eu já migrei pro Instagram e comecei a fazer post. Eu lembro que meu primeiro post no Instagram sou eu sentada num sofá com um livro da Danusa Leão, que sempre li muito Danusa Leão, adorava os livros dela. E aí a gente não sabia. Instagram no início, ninguém sabia. O que você vai comunicar no Instagram? Ninguém sabia que ia virar essa rede social que virou. Porque antes era só foto, né? Pra Era quem foto. não lembra, era só pra foto. Quem não lembra, Os jovens Instagram... aqui, ó. As minhas filhas não sabem disso. Mas o Instagram era só foto, e foto com filtro, sépia. Você lembra disso? Lógico. Então é uma foto minha meio cult, assim, com o meu livrinho ali. E dali começou. E aí eu comecei, e aí, obviamente, em determinado momento, deu um clique, falei assim, opa, eu tenho aqui algo que eu amo, é o meu estilo de vida, mas isso aqui pode virar um belo de um trabalho. E tu lembra quando virou. tu começou a monetizar? Qual foi a primeira? Eu não lembro exatamente como, mas tinham alguns sites no Brasil que reuniam algumas blogueiras. Tá. E ali eles vendiam mídia. Era Banner, outra era coisa banner, dentro do... Tá. exatamente. Nossa, banner, Manuela. Era exatamente isso. Sim. A gente parece estar falando da era passada. né? Exato. Foi ontem, E praticamente. aí eu comecei ali e vendo, mas eu tava vendo, obviamente, lá fora acontecendo primeiro esses movimentos das influenciadoras, da blogueira. De repente veio o nome influenciadora, que até hoje não é um consenso, não é tão bem aceito. Até às vezes eu mesma fico assim... O que você faz? Eu sou influenciadora digital, eu sou criadora de conteúdo. Eu sou uma criadora de conteúdo. E aí eu ficava olhando tudo que estava acontecendo e eu sabia que eu queria, de alguma forma, trazer isso para minha vida, para o meu trabalho. E foi acontecendo. E aí, Silvia, quando a gente olha, né, o teu conteúdo, ele é impecável. E eu realmente acho, pelo menos, né, de como quem assiste e recebe o teu conteúdo, eu percebo muitas coisas. Eu percebo muita transparência. Acho que tem muita verdade no que você passa. Como é que você faz essa curadoria? Como é que você chegou nesse nível que é impecável de qualidade? Porque, de verdade, para quem enxerga, assim, parece que... né, tem muito trabalho por trás disso, e certamente tem. Como é que você chegou nesse nível, Silvia? Olha, hoje em dia eu só trabalho com os melhores profissionais do mercado. Os melhores. Então isso faz muita diferença para você entregar um conteúdo impecável. Tem que ter estratégia, obviamente. Você não...
pro tamanho que eu fiquei de negócio, de influenciadora, com as marcas que eu trabalho, eu preciso ter uma estratégia. Sim. Eu gosto de ser natural também na minha narrativa. Então, mesmo que tenha uma grande estratégia, que tenham grandes profissionais envolvidos, eu gosto de trazer o meu ponto de vista, a minha naturalidade, a minha forma de falar. Então, às vezes, pode chegar um brief que é um pouco mais engessado. De alguma forma, eu vou quebrar aquilo ali e trazer isso para minha narrativa. Porque ninguém conhece mais a sua audiência do que você mesmo. Perfeito. Eu sei o que as pessoas gostam de mim, que as pessoas que me assistem. Eu sei o que elas gostam de ver, eu sei o que elas não gostam, eu sei o que vai agradar, o que vai desagradar. Obviamente, eu não vou fazer isso o tempo todo, porque é legal você trazer uma coisinha diferente, né? Mas eu sei o que vai dar certo. Então, sempre passa por mim essa história. Quando chega um trabalho, quando chega um briefing, quando chega o que quer que seja, passa por mim para poder decodificar essa história e eu mostrar para minha audiência. Sim. Mas eu acho que basicamente é isso. Para você ter um conteúdo impecável, é estratégia, são bons profissionais, criatividade e muito trabalho. Eu acho que o que guia, assim, a minha trajetória, assim, se eu pudesse te falar 2 palavras, são criatividade e trabalho. Sim. Porque não adianta, às vezes você tem muito talento, isso acontece, às vezes tem pessoas talentosíssimas que eu já conheci na minha vida, mas não tinha um trabalho tão constante na sua vida. E hoje em dia é tanta gente trabalhando, é tanta gente lutando pelo mesmo lugar, pelas mesmas coisas. Se você não se esforçar muito, todos os dias da sua vida, a chance de você ter êxito é um pouco menor do que quem vai estar trabalhando muito, entendeu? Mas eu acho que tem um ponto que acho que tá em tudo que tu falou, que é o investimento, até mesmo financeiro, né? Então tu falou aí, eu tô com os melhores profissionais, então eu vou investir nos melhores profissionais. Eu acho que tinha uma época do início do Instagram que as blogueiras, influenciadoras começaram a ganhar muito dinheiro muito rápido, e depois ficou uma coisa, não, então esse valor eu vou fazer uma foto estática aqui de uma roupa e era isso. Não, gente, às vezes tu vai ter que gastar metade daquele valor que tu tá ganhando numa produção, naquela equipe, e eu acho que tu investe muito nisso, isso pra mim faz muito sentido porque eu sou uma empresa. E eu acho que, como toda empresa, eu preciso investir no meu negócio. Então, pra mim, é muito natural, obviamente, que um percentual do que eu ganho, ele volta pra minha empresa. Pra investir no que é muito importante pra mim. Então, as semanas de moda internacionais, trabalhos que eu tenho aqui no Brasil, investir às vezes, é engraçado que eu tenho uma ótima desculpa, inclusive, né? Às vezes eu tenho que comprar um look maravilhoso, eu falo assim, às vezes alguém que tá perto de mim, assim, gente, mas essa roupa, eu falei assim, é um investimento. E de fato, no meu trabalho, é um investimento. Claro. Se eu vou receber um grande prêmio no lugar, aquilo ali vai virar um conteúdo muito importante pra mim. Então, eu quero estar impecável. Então, eu vou investir. Então, várias coisas que pra outras pessoas é um gasto, entra como gasto, pra mim, entra como investimento. Perfeito, maravilhosa. Não, e é legal citar isso das semanas de moda, porque às vezes a pessoa fica pensando, nossa, eu tenho que ser convidada, uma marca tem que estar pagando. Às vezes tem que investir muito tempo pra ir pra semana de moda. É um momento que te exige muito tempo para você montar estratégia e investimento de dinheiro. Porque são semanas de moda internacionais, a gente tá falando em euro, né? Com a nossa moeda valendo o que vale perante ao euro, você imagina. E eu levo toda uma equipe do Brasil. Então, eu tô falando de maquiador, produtor de conteúdo, videomaker, fotógrafo, o meu stylist, a minha empresária. Então, são muitas pessoas que vão estar comigo neste momento, mas que é um momento extremamente importante de uma influenciadora de moda que faz o que eu faço. Então, é um momento que eu invisto, assim, sem a menor dúvida que eu deveria estar fazendo. E sempre volta pra mim. Eu sempre tenho um retorno. Que não seja financeiro naquele momento, até porque semana de moda eu nem penso nisso, eu não tenho essa estratégia para ganhar dinheiro na semana de moda. Semana de moda, para mim, é investimento. Em imagem, em conteúdo. Eu gosto de fazer conteúdo para minha audiência. Mas isso sempre volta, de alguma forma, para mim. Demais. E Silvia, como é que... Bom, a gente sempre fala em mundo de investimento, que a gente nunca deveria concentrar todos os nossos recursos em um investimento só. E a gente percebe que você começa, obviamente uma influenciadora de moda, talvez uma das maiores que a gente conhece no mundo, mas você navega por outros assuntos. Você falou muito de estratégia e liderança. Como é que você tomou essa decisão de diversificar teu portfólio, então, de criação de conteúdo, e como é que você faz para se preparar para falar de tudo isso com tanta profundidade? Porque você tocou um ponto legal, né? Você não passa pelo assunto, você aprofunda no assunto. E eu fico impressionada. Eu falei assim,
versatilidade dela, tem uma tessitura de assuntos que é impressionante. Que bom. Como é que você tomou essa decisão e como é que você faz para se aprofundar? Eu comecei falando de moda, de lifestyle. Só que eu sei que eu tenho capacidade de falar de outros assuntos. E tinha uma demanda muito grande no marketing de influência, enfim, de empresas que não são de moda, mas que precisavam de pessoas para comunicar os seus produtos. Então, hoje eu sou a embaixadora de Três Corações. E o café sempre esteve... E o que é muito interessante é que eu trago para minha vida, para o meu trabalho especificamente, coisas que já fazem, que estão ali no meu dia a dia. Café é algo que eu tomo todos os dias da minha vida. Então foi muito natural que Três Corações me olhasse e falasse: a Silvia Braz tem muito a ver com o nosso produto. E eu olho para Três Corações e falo assim: eu amo o café deles. Então eu sou embaixadora deles, eu vou falar de café. Eu sou embaixadora do BTG Pactual, que eu tenho, assim, é um lugar que eu ocupo e que eu fico muito feliz, porque eles estão dando esse espaço de protagonismo feminino. Para mim, é uma mulher ali dentro de um banco, Sim. falando de diversos assuntos. Às vezes eu falo com as minhas filhas, às vezes eu falo como mulher, às vezes eu falo como influenciadora, às vezes eu falo nesse lugar de uma pessoa amadora que está tentando entender esse mundo de investimentos. Enfim, eu comecei a perceber que eu poderia ir muito além da moda. Eu poderia trazer qualquer coisa que eu quisesse, obviamente, que eu tivesse capacidade para falar pro meu negócio. Então foi muito dessa forma que foi acontecendo. E aí hoje em dia eu faço de tudo um pouco. De tudo um pouco. E em que momento tu falou que não lembra exatamente quando começou a monetizar, mas foi ali com banners, mas em que momento tu pensou, ok, posso viver disso e muito bem? Já tem uns tempos, já tem uns 10 anos. Sim. Pelo menos, que eu percebi que eu tinha um negócio na minha mão, um negócio muito rentável. Sim. E que tinha capacidade de crescer, que dependia muito de mim, porque o meu trabalho depende de mim. Totalmente. Eu poderia ganhar 10 vezes mais do que eu ganho. Só que eu sou só uma. Você não consegue escalar, né? Aí, fazendo com mídia, não. Fazendo muito o que eu faço, eu não conseguiria. Eu conseguiria escalar, aumentar muito a minha renda se eu criasse produtos, criasse minha marca. Isso pode acontecer futuramente. Mas sendo uma criadora de conteúdo, depende muito de mim. Eu falando, a minha presença, eu gravando. Sim. E eu faço muita coisa. Eu tenho muitos clientes, eu tenho pelo menos 49 ou 50 contratos ativos. Então são 50 contratos que eu tô ali o tempo todo. E eu não faço mais porque eu não quero, porque eu não consigo. Por quê? Eu quero ter um tempo de qualidade com as minhas filhas. Eu quero ter tempo pra mim. Eu quero ter um tempo pra não fazer absolutamente nada. Então eu comecei a fazer essa gestão um pouco de tempo versus clientes, versus trabalho, pra poder ter um pouco mais de qualidade de vida. Perfeito. Mas enfim. Mas eu já li em algumas entrevistas tuas que acho que tu falou que por 10 anos, assim, não tinha férias, Nunca. era trabalhando 24 horas. Todos os dias, todos os finais de semana. Não tem assim, uma viagem que eu fiz nos 2 últimos anos, não, mas por 10 anos da minha vida. Não teve uma viagem que eu fizesse assim, que eu tô com as minhas filhas, que eu tava com alguém, eu tava em lugares lindos. Falava assim, agora essa mulher vai descansar. Não. Eu pegava meu celular e eu gravava tudo. Sim. Do café da manhã até o jantar. Qualquer experiência que eu tivesse. Às vezes eu ia no almoço de família. Às vezes não. Todas as vezes que eu fui no almoço de família. A minha avó fazendo quibe vira conteúdo. A minha mãe me falando alguma coisa, dando algum ensinamento, virava conteúdo. Uma viagem linda pra Europa, obviamente. Podia ser de férias. Mas eu falava assim, eu tô aqui agora. Se eu não gravar isso, eu vou perder esse conteúdo. Essa era a minha cabeça naquele momento. E de fato, quando você é criador de conteúdo, esse imediatismo, ele faz muita diferença. Total. Porque você pensa assim, eu não vou fazer essa foto, daqui a pouco eu volto e faço. Não o sol mais, né? Se pôs, a luz não tá boa, a sua maquiagem já não tá legal, o ambiente já não tá mais, e você perdeu. Então, ser criador de conteúdo é você não descansar. Só que aí entra, obviamente, em algum momento eu comecei a repensar a minha vida. Eu comecei a sentir muito o meu corpo, fisicamente, emocionalmente, obviamente, e fisicamente. Aí eu falei assim, não, opa, final de semana eu preciso descansar o meu cérebro. Sim. Ele precisa acalmar. E como é que é a Silvia offline? A Silvia offline depende do dia. Depende do dia. Às vezes eu consigo ficar muito tranquila, mas na maioria das vezes eu tô fazendo mais alguma coisa. Assim, eu sou agitada. Não deu pra perceber, né? Não deu. Eu sou agitada, eu sou uma pessoa agitada. Então, se eu tiver offline, eu tô fazendo alguma coisa dentro de casa, sim, ou eu tô, sei lá, vou pra academia, eu vou malhar, vou fazer alguma coisa. É muito difícil eu ficar offline. Eu tô com meu namorado. Sim. Então, são momentos assim que eu consigo ficar offline. Mas eu gosto, graças a Deus, o meu trabalho,
me dá muito prazer, eu sou apaixonada por ele. Então, eu fico offline, gosto de ficar offline, mas começo a sentir vontade de voltar. Eu ia falar, não tem de repente um momento, putz, mas isso seria legal mostrar. E ela, não, agora eu vou ficar offline. Pode ser. E graças a Deus eu sou CEO da minha empresa. Sim, então, é tipo assim, tu pode quebrar eu as que regras. defino. Agora eu quero e agora eu não quero. Sim, claro. Mas, de um modo geral, hoje em dia eu tenho pensado muito nessa questão da minha saúde mental e da minha saúde física. Então, por isso que aos finais de semana eu tento desacelerar um pouco. E Silvia, nesses 10 anos, tu tinha alguma meta financeira que tu pensava, quando eu chegar nesse valor, eu vou diminuir, eu vou descansar? Tinha algo relacionado a isso ou não? Eu tive várias metas. Eu tinha metas de dinheiro e tinha meta de seguidores. E eu lembro que eu ia batendo essas metas. E aí eu falava assim, gente, eu lembro quando eu queria muito ter 100 mil seguidores. Queria 100 mil seguidores, hoje eu tenho quase 2 milhões. E aí eu queria muito, quando eu tive 100 mil, eu falei assim, eu já tenho 100 mil. E agora, eu vou querer o quê? Aí eu quero 200 mil. Demais. E aí a gente fica, né, nessa... E é gostoso, porque é algo que você está sempre buscando, né? Financeiramente também, eu tinha algumas metas, graças a Deus eu bati essas metas. E agora eu tenho uma meta assim, que eu fico imaginando, quando eu tiver isso daqui... Eu acho que eu vou desacelerar um pouquinho mais. Ela não vai, ela vai botar. Certeza. Pois é, eu pensando como eu sou, eu acho que eu gosto de trabalhar. Mas é bom ter a meta pra gente mirar em algo. Óbvio, é bom ter meta. E hoje em dia eu tenho uma gestão profissional que me ajuda muito nos meus recursos, assim. Tudo que eu ganhei vai me ajudando. E eles me ajudam a bater essas metas. E eles me ajudam assim, Silvia, essa meta é possível. E às vezes coisas que eu não acredito, eu falo assim, isso aqui é possível, nós vamos atrás disso. Eu assim, oba, vambora. Adoro, Legal. gente. E eu gosto de gente que tá animada e nesse mesmo lugar, sabe, de energia. Sim. E aí, falando de energia, Silvia, todo mundo fala da tua ética de trabalho, que todo lugar que você chega cedo, aqui ela chegou antes do combinado, pessoal, incrível. Sim. Eu tava com muito medo de você desmarcar, eu confesso. Imagina, então, jamais. Juro, quando jamais. você Eu mandei mensagem hoje de manhã, tudo certo. Sim, óbvio, né? Porque não pra Duda, ai, meu Deus. Eu tava falando pra Manu que ontem você postou falando que você passaria a semana no Rio. Aí eu falei, eita, vai passar no Rio. Eita, vai pro Rio, jamais. E aí você dá uma mini brecha, você fala assim, mas eu passo um pouquinho de tempo em São Paulo. Eu falei assim, gente, ela vem. Ela vem. E todo mundo fala que você recebe todo mundo com esse sorriso no rosto, que você fala com todas as pessoas. E a gente tá vendo isso. Como é que você é como líder? Como é que você é como CEO da sua empresa? Como é que você trata a tua equipe? E como é que você equilibra? Muitas vezes, a gente tem que ser rígida, tem que dar, eventualmente, feedback com essa tua característica, essa energia. Como é que você faz? Eu acho que eu sou uma líder muito enérgica. E todo mundo que convive comigo sabe disso e fala sobre isso. E todas as pessoas que trabalham bem próximas de mim, elas acabam virando pessoas, assim, da minha família. Então, os fotógrafos, o maquiador, todas as pessoas que orbitam ali realmente ao meu redor, elas viram amigas porque realmente é um trabalho diferente de outras empresas, que é muita gente e que existe uma distância muito grande entre o patrão e o prestador de serviço. No meu caso, é muito próximo. Que a pessoa está dentro da minha casa, ela viaja comigo, ela vai estar no quarto de hotel comigo. E... por isso que eu escolho tão bem quem vai estar perto de mim. Porque essas pessoas começam a fazer parte da minha família. E eu gosto tanto delas. São pessoas que em momentos assim que não são de trabalho, são de vida pessoal. Se eu precisar, eles estão junto comigo. Mas, obviamente, eventualmente, não me entregou do jeito que eu gostaria. Vamos precisar ajustar a foto. É só falar. Eu acho que eu tenho esse espaço para falar. Eu sou a contratante e a pessoa que está trabalhando comigo, ela quer entregar o melhor tanto quanto eu quero. Então, eu sempre busco esse espaço de explicar, olha, vamos fazer melhor isso aqui? Quem sabe essa edição aqui a gente não pode fazer isso? E eu tenho, não só eu, só eu para pensar nisso, tem outras pessoas que estão ao meu lado que me ajudam também a pensar nisso. Mas eu acho que eu sou uma pessoa, assim, que gosto de agregar. Eu gosto de todo mundo perto de mim, gosto de todo mundo na mesma sintonia, na mesma energia e sempre focado, assim, eu quero trazer o melhor para minha audiência e para a marca que está me contratando. Uma marca que me contrata, ela vai ter o melhor de mim. Então eu sempre penso isso e eu quero que as pessoas que estão do meu lado também pensem igual a mim. Eu não quero entregar por entregar. Perfeito. Eu quero performar. Eu quero performar na minha imagem, ela tem que ser a mais linda. Eu quero performar em vendas. Eu quero que a empresa tenha realmente lucro
me contratando. Então, isso tudo vai norteando o meu trabalho. E quem tá comigo sabe disso, porque eu falo isso o tempo todo com as pessoas. Maravilhosa. Eu acho que essa veia vendedora, né? Porque às vezes pega uma influenciadora que, tá aqui, tá entregue e não quer saber o que aconteceu depois. E eu acho que tu Eu se gosto de envolve saber. no processo do início ao fim, né? Não, porque se eu assinar uma coleção, se eu for embaixadora, se eu só for o rosto de uma campanha, eu gosto de saber se aquilo performou muito bem. E eu gosto de feedback e eu gosto de dar o meu feedback também. Porque é muito importante. Claro. Uma influenciadora, você vai fazer uma campanha, o produto não tá legal. É bom você já falar, olha, vamos pensar, vamos trazer outra coisa aqui, vamos dar uma mudada. Porque no final, se não vender, a campanha foi horrorosa, não vendeu bem. De alguma forma aquilo ali chega em você. Então é bom desde o início você falar assim, olha, eu não acredito muito nesse caminho, vamos tentar outro caminho? E hoje em dia, graças a Deus, eu tenho esse espaço com qualquer pessoa, qualquer marca que me contratar. Se chegar algo em mim que eu não acredito, eu vou voltar e falar assim, eu não acredito muito nisso aqui. Se o cliente quiser muito e tiver um pouco, se for plausível, até vou fazer. Mas de antemão, saiba que eu não validei de todas as formas isso. Sim. Eu acho excelente esse tipo de conversa. A gente sempre fala, né, Manu, que tem muitas conversas que são difíceis de fazer, Muito. né? Mas elas são fundamentais para você continuar numa relação, com uma equipe. Quem tem equipe tem tudo, né? A gente sabe disso. Mas para ter, inclusive, uma relação, uma parceria comercial. E os teus 50 contratos, and counting, falam disso. E aí, falando de and counting, o que vem por aí? Quais são as outras áreas que você tem vontade de empreender? De que forma? Você tem outros planos de negócio de médio e longo prazo? Você sabe que eu já tive algumas propostas no sentido de entrar de sócio em algumas marcas, de criar produto e propostas às vezes interessantes, mas eu não senti ainda a minha vontade, uma paixão por aquilo, pra eu de fato entrar. E eu sou muito movida à paixão. Qualquer coisa que eu fizer, eu preciso realmente acreditar e estar apaixonada. Ainda mais se eu for fazer uma marca minha, se eu for colocar, se eu for entrar como sócia de alguma coisa, eu preciso realmente de fato acreditar naquilo. Então, existem muitas propostas nesse sentido, mas nada concretizado. E eu tô muito feliz, na verdade, fazendo o que eu faço, sabia? Isso ocupa... Eu ia falar um pedaço da minha vida, mas não ocupa a minha vida inteira, praticamente. E é um negócio muito bom para mim. Claro. É um negócio muito rentável, que me trouxe a minha independência financeira. A gente está falando aqui de dinheiro, de mulher. E eu adoro falar isso, que o meu trabalho, ele me trouxe a maior das independências que uma mulher pode ter, que é a independência financeira. E a partir dessa independência, a gente é independente para tantas outras coisas, né? Então, o meu trabalho, ele ocupa esse lugar na minha vida. Ele é muito importante e muito especial. E, enfim, daqui a pouco pode ser que venha coisas novas, sim. Sempre vão ter coisas novas. Aí ela vem aqui nos contar, Ana. É isso. Mas eu queria pegar o gancho que a Ana Ano que falou. vem eu vou lançar uma coleção com uma marca de varejo muito grande, com meu nome. Isso era uma vontade que eu tinha que muito legal. grande. Porque eu sou uma pessoa muito conectada à moda, uso muito a moda. Eu vou às semanas de moda de Milão, de Paris, Nova York, enfim. Então, eu tô sempre usando muita moda, assim, de marcas globais. E eu tenho muita vontade de traduzir tudo isso que eu vejo para um preço melhor. Para as pessoas que me seguem, para minha audiência, para mais pessoas poderem ter acesso. Então, eu vou ter essa possibilidade. Eu tô muito, muito feliz. legal. Ano que que vem, legal. 2026. Gente, Demais. 2026. Já estamos em 2026, meu Deus. Exato. É isso. Não, mas eu ia pegar o gancho que a Ana falou ali de conversas difíceis e a gente escuta muitos relatos das nossas ouvintes aqui que pela primeira vez depois de ouvir o podcast conseguiram falar com seus maridos, namorados sobre dinheiro. E aí eu queria saber nesse aspecto da sua vida, como que tu sempre foi nos relacionamentos, né? Com o teu ex-marido, agora com o teu namorado, que tu falou, sempre foram conversas tranquilas ou tu tinha certa dificuldade de abordar o tema? Não, eu só acho que eu sou uma pessoa... Eu sou uma mulher que falo tudo que eu penso. Eu sou muito transparente. Então, nunca tive esse tipo de dificuldade. O meu ex-marido foi um ex-marido incrível. Foi um marido muito... Pessoa trabalhadora, focada no trabalho. Ele, a família dele. Eu aprendi muita coisa, inclusive, com ele. Por alguns anos da minha vida, eu vivia com ele e eu não trabalhava. Então, ele que assumia todas as contas da casa. E quando eu comecei a trabalhar e eu comecei a ganhar meu dinheiro, e eu era casada, já tem tempo isso,
ele foi um dos meus maiores incentivadores. Eu tive realmente uma pessoa ao meu lado que me incentivou muito, que acreditou em mim e que falava, vai, faz, você tem capacidade. Ele viu esse iniciozinho meu e me ajudava, inclusive, eu falo de independência financeira, que quando você tem o seu dinheiro, mas por muito tempo eu já ganhava meu dinheiro, só que eu não era eu que fazia os investimentos, que pagava as contas. Meu dinheiro ia para minha conta, só que eu tinha um marido que me ajudava a fazer isso tudo. Eu só comecei realmente a tomar conta de tudo, ser a dona de toda aquela história quando eu me separei. E a separação, às vezes, para uma mulher ela, que vem desse modelo de casamento, eu tenho 45 anos, casei aos 20 anos, separei aos 41. Então, por 21 anos, eu tinha realmente ali uma pessoa que me ajudava a olhar tudo de dinheiro. Eu não sabia nada. E como é que você fez, Silvia, para aprender? Como é que... Não tem jeito. Sabe, já vou falar em necessidade. Quando você precisa fazer alguma coisa, eu precisava. Eu não tinha mais ninguém para fazer nada por mim. Era eu precisava resolver. Eu precisava pagar todas as contas, eu precisava receber meu dinheiro, pagar funcionário, pagar fornecedor, pagar tudo. E aí eu falei assim, agora eu preciso aprender. E obviamente eu me cerquei de pessoas que me ajudaram, que me ensinaram. Hoje em dia eu tenho essa gestão profissional que me ajuda, um family office, que me ajuda a cuidar de tudo isso. Mas hoje em dia eu fico muito feliz, eu tenho muito orgulho de mim, porque eu aprendi, e aprendi muito bem, graças a Deus. Mas eu acho que nada na vida é como necessidade. É isso que eu tava te falando, eu era muito novinha, ali com a minha mãe, trabalhando, ralando. Se eu não tivesse vindo desse lugar de precisar, de ter que me esforçar na vida, eu não sei se eu teria chegado onde eu cheguei. Eu dou graças a Deus de ter nascido numa família de classe média, lá no interior do estado do Rio, e ter chegado onde eu cheguei. E eu dou graças a Deus de ter vindo de lá, porque eu precisei me esforçar muito para chegar até aqui, pro lugar que eu tô agora. Certo. E eu acho incrível, assim, e é uma conversa que a gente tem. Eu e minhas irmãs, graças a Deus, são também mulheres muito bem-sucedidas, são grandes médicas, e a gente fala muito sobre isso. Que bom que a gente teve essa realidade, que é completamente diferente da realidade das minhas filhas, por exemplo. Eu ia te perguntar sobre isso, como que tu aborda com elas, que já nasceram em outra realidade. É né? outra realidade. Aí você precisa realmente mostrar pelo exemplo. É exemplo. As minhas filhas, elas têm muito pé no chão. Elas sabem que elas vieram já, elas já estão numa outra situação de muito mais privilégio, têm muito acesso à cultura, a estudo, a possibilidades de vida, mas sempre com o pé no chão. Que é porque que é o que eu trago, que eu falei pra vocês desde o início, esses valores. Eu falo muito sobre valores na minha casa, com as minhas filhas o tempo todo, às vezes nas redes sociais, porque eu acho que é muito importante você ter esses valores, esse pé no chão. Essa conexão com a realidade é fundamental. E eu gosto quando você conta, né, dessa história de ter uma coleção que é mais acessível. As pessoas também vão podendo vivenciar exato. aquilo, mas né, que se trata todo mundo, de alguma forma, Sim. se atende todo mundo. E aí, falando de atende todo mundo, Silvia, eu tive contato com uma pessoa que, enfim, era de uma das marcas que você trabalhava no passado. E ele comentava lá atrás que te ofereceram uma certa quantia e que eles queriam muito que você fosse exclusiva dele. E aí, naquele momento, você fala que não. E ele comentava com a gente meio indignado de como você não tinha fechado. E naquele momento, eu comecei a argumentar com ele. Eu também não fico muito quieta. Eu falo assim, não, você tá maluco. Ela ganha muito mais do que isso. E trabalhando com muitas marcas e com muitos públicos, ela pode ganhar muito mais. Eu já ganhei, eu imagino que seja, eu já ganhei pelo menos umas 10 vezes mais do que me ofereceram ali. Maravilhoso. Mas é interessante porque é um olhar de pessoas que são extremamente inteligentes, que estão no mercado financeiro, mas que não têm noção do que circula de dinheiro no mercado de influência. Então, eles não têm noção realmente quanto ganha uma influenciadora, quanto ganha numa campanha, quanto ganha para fazer uma coleção. Então, às vezes acontece esse tipo de conversa, assim. Por isso que eu gosto de falar sobre isso. Eu gosto de... A gente não precisa abrir valores, mas eu gosto de contar sobre esse protagonismo que acontece hoje em dia. Claro. Nessa área que eu atuo. E continua crescente, né? Continua crescente. Esse ano, no primeiro trimestre, eu já tinha batido toda a minha meta de faturamento. Tudo que eu faturei em 2024, eu bati em 2025, em março. Apenas, né? Aí agora ela vai tirar o resto do ano de férias, é isso aí, gente. Que nada, ela vai fazer 5 vezes o que ela fez Eu no vou fazer passado. É isso aí, porque eu não paro. É muito bom, né? Demais. Gente, graças a Deus, eu trabalho e gosto de trabalhar. E eu li também que 80% dos teus clientes renovam, né? Renovam. Dão gente assim, Renovam. ó.
Que é como eu gosto não, de e mostra trabalhar. a satisfação que eles têm de fato e o quanto de retorno tu dá pra cada marca, né? Eu não acredito em modelos de negócio com criadores de conteúdo a curto prazo. É Fala muito mais disso. disso. Eu acho que no mínimo, você tem que fechar um contrato de 6 meses. Porque é ali que vai começar a ganhar tração o seu negócio. Você vai criar realmente uma conexão entre você e a marca. As pessoas vão começar a olhar pra você e lembrar da marca. Isso não se faz assim. Só fazer um post Sim. e depois vai sumir aquilo. Não faz o menor sentido Sim, na quem minha não viu cabeça. o post aquele dia já perdeu. Exatamente. Então, Como estratégia de longo prazo, que é o que eu penso do meu trabalho. Eu penso a longo prazo. Eu não penso pro próximo ano, 2026, 2027. Não, eu penso, sei lá, próximos 5, 10 anos. Como é que vai ser a minha vida? Eu acredito só em contratos maiores, mais robustos. Porque você tem a capacidade de mostrar realmente o quanto você consegue reverter, o quanto você consegue agregar para determinadas marcas. Sim. Nossa, é excelente. É virar embaixadora daquela marca de fato, acho que, né? Você é quase como uma Exato. advogada da marca ali também, né? Conhecer a história. Pro bem e pro mal. Total. Silvia, a gente falou um pouco das meninas, a gente tá falando um pouco de estratégia. E a gente também falou da sua avó, da sua mãe, enfim, dessas mulheres também muito fortes. O que você vê em comum em todas elas? Nas suas irmãs, na sua avó, na sua mãe, nas suas filhas? Uma força muito grande. Eu vejo força. A minha avó é uma mulher muito forte, a minha mãe, as minhas irmãs, as minhas filhas. A gente tem força, assim, de vida, força de trabalho. A gente passa por situações, às vezes, difíceis, complicadas, problemas de saúde com pessoas próximas a gente. Levamos algumas rasteiras da vida, mas a nossa capacidade de recuperação é muito rápida. E isso é algo que eu vejo que é muito das mulheres da minha família. E eu já passei por várias situações assim, que eu falei assim, meu Deus. E do mesmo jeito que eu caio, quando eu levanto muito forte. Acho que é uma coisa muito minha, que tá na minha personalidade e que eu aprendi realmente. As pessoas, assim, sabe o que eu me lembro da minha mãe? Eu não tenho o menor problema de falar isso. A minha mãe, ela não tinha como ficar... Todo mês era muito apertado para pagar as faculdades lá de casa. Isso é uma coisa que me marcou muito. E aí a minha mãe, o dinheiro dela não dava para aquilo. Então, ela tinha que ir pro prego da Caixa Econômica Federal. Sabe o que é isso? Uhum. Você sabe o que é? Não. É assim, você pega as suas joias, o que você tem. É porque no estado do Rio fala assim, eu não sei aqui como é que fala, pode ser que às vezes tenha os nomes diferentes. Você leva o que você tem, e aí você pega um dinheiro daquilo, e as suas joias ficam ali. É o penhor, né? Penhor. Por que lá chamava prego? Não sei. Não sei, mas eu acho que usa prego. No estado pelo menos eu acho que era isso, eu não sou doida. E aí ela pegava aquele dinheiro, pagava a faculdade. Aí em algum momento da vida, entrava muito em cheque especial. Então eu cresci ouvindo isso. Cheque especial, pagar a faculdade, não tem dinheiro. Todo mundo tem que fazer algum estágio dentro da faculdade, ser monitora para poder ter desconto na mensalidade. Eu também tinha que fazer várias coisas na minha faculdade de Direito para eu ter desconto, para ficar menor a mensalidade, para minha mãe conseguir pagar. Então eu venho desse lugar de uma mulher que corria muito atrás para pagar as suas contas e sabendo o valor do dinheiro. Então eu sei o valor do dinheiro. E é isso que eu falo o tempo todo para as minhas filhas dentro de casa. Graças a Deus eu tenho uma condição de vida boa, o pai delas tem, mas a gente tem que saber quanto custa as coisas. Não pode sair gastando, o dinheiro não aceita desaforo. Não aceita Não dá em desaforo. árvore, que nem falou no começo. E tem uma outra coisa que eu venho de Campos, foi uma cidade, todas as pessoas que cresceram ao meu redor ali, é algo que me marca também. Todas as pessoas, quando eu era adolescente, que estavam ao meu redor, na minha escola, da minha cidade, eram pessoas que tinham muito dinheiro. Eram usineiros. Campos tinha muita usina de açúcar. Eram industriais. E eu via aquelas pessoas com muito dinheiro. A maioria, 90% pelo menos, se perdeu. Perdeu o dinheiro todo. Quebrou. Muitas usinas. A maioria das usinas de Campos quebraram. E outros negócios também não foram pra frente. Ou não souberam cuidar do seu dinheiro. Então eu tenho um pouco de trauma disso. De você ter dinheiro e depois você não ter dinheiro, você perder tudo. Então isso é mais um elemento que eu trago pra minha vida pra gente saber cuidar. Eu sou zero pão dura. Eu gasto com o que precisar gastar, mas eu sei cuidar do que eu tenho.
porque eu quero envelhecer. Antes eu vim pra cá, eu tava gravando com a Bebela, eu falei assim, Bebela, eu vou lá, vou contar sobre saúde financeira, não sei o quê. Porque a gente quer envelhecer, como a gente quer ser velhinha, como velhinha rica, né, mãe? Muito bom. A gente quer envelhecer bem, né? Quando a gente não for mais produtiva. Não, eu acho que o terror que eu tenho, e a Manu, eu e a Manu, a gente já conversou algumas vezes disso, que as nossas histórias, elas, né, todo mundo tem uma parte muito triste da própria história, e o que nos atravessa em comum é a questão de ter o dinheiro para saúde, para envelhecer, para poder ter as Eu penso muito contas. nisso também, o tempo todo. E é muito fácil perder, gastar, né? Administrar Super. mal. Então, tem que ter um trabalho contínuo ali, né? Exato. Então... Agora, você sabe que tem uma coisa que eu me orgulho muito do que a gente está fazendo aqui, e por isso que eu gosto tanto dessa conversa e te agradeço tanto por isso. E a Manu também sabe que sorte que eu tenho você como sócia, né, Manu? Querida. Que a gente tem muitas mulheres que sentam aqui, e eu nunca vi uma mulher fraca aqui, Silvia, juro. Bom. E como eu me inspiro nelas, nas histórias de sucesso, nas histórias de eventuais fracassos, porque a nossa vida também, né, tem, Viu? Claro. tem os seus altos e baixos, e como é legal escutar e descobrir que as mulheres se inspiram, como você começou falando, elas se apoiam, e que a gente é uma rede muito mais forte do que a gente imagina. Do que né? a gente imagina. Ah, Eu adoro ver mulheres de sucesso. Não é? É demais. Adoro ver histórias de mulheres. Porque a mulher, a gente tem uma força diferente, né? E quando você ouve, assim, alguma coisa que fez, que deu certo, a forma que soube equilibrar a família, Sim. mas também conseguiu se dedicar aos negócios, realmente, sempre, de alguma forma, inspira a gente. Né? Não, e alguém nos escutando vai pegar um detalhe da tua história que, de repente, tu nem imagina. Às vezes E uma coisa aquilo vai- boba, exato, né? é. Vai servir de inspiração pra Exato. alguém. E do dia a dia também, de um conteúdo. Então, E isso me norteia muito no Sim. meu trabalho. Você perguntar o que é muito importante pra você tocar as pessoas que me assistem, de alguma forma. Ou eu vou entreter elas, como se eu fosse uma novela, então o dia delas vai ser agradável, ou elas vão realmente aprender algo comigo, elas vão ficar felizes me vendo. Então, de alguma forma, eu gosto todos os dias, se eu abrir meu celular, começar a fazer um stories, ou postar alguma coisa no feed, ou outras coisas, eu quero tocar aquela pessoa que tá me assistindo. Eu quero que ela se sinta feliz, se sinta bem, que ela aprenda alguma coisa comigo. Que demais. Antes da gente chegar nas nossas duas finais, a gente sabe que você é apaixonada por literatura. E aí eu queria contextualizar essa pergunta com uma frase do Gabriel Garcia Marques, que eu sei que é um dos seus preferidos. Aliás, vi no stories de Maria Vitória, que ela acho que estava no quarto dela, com um livro. E eu falei, essa aqui é uma homenagem O Amor nos pra Tempos Silvia. do Cólera. É. Eu sou apaixonada pelo Gabriel Garcia Marques, mas o Amor nos Tempos do Cólera, que é uma das obras dele, pra mim, assim, É que incrível, marca né? a minha vida. Eu li umas 2 vezes também, porque é maravilhoso. Ele fala, né, que não é verdade que as pessoas param de perseguir os sonhos porque elas envelhecem. Elas envelhecem porque param de perseguir os sonhos. Exatamente. O que te mantém tão viva, com esse espírito tão jovem? E quais sonhos agora você tem perseguido? É tão bom ter sonhos, né, gente? É tão bom todo dia você acordar com alguma coisa pra você fazer, algum objetivo que você vai correr atrás. Eu tenho tantos sonhos, eu não sei nem te dizer quais sonhos que eu tenho. Tem muita coisa ainda que eu quero fazer da minha vida. Mas eu também tô muito feliz. Eu adoro falar de sonhos, mas eu também adoro hoje em dia falar que eu tô muito feliz vivendo o que eu tô vivendo agora. Porque hoje em dia, na verdade, essas redes sociais, eles trouxeram essa ânsia, nossa, o tempo todo de fazer algo, de estar atrás de alguma coisa, de estar sempre correndo atrás de algo. E às vezes a gente esquecer de celebrar o momento, celebrar uma conquista. Semana passada mesmo, tô ansiosa com umas outras coisas que estavam acontecendo, e aí no meio disso aconteceram coisas muito boas. E aí, de repente, eu falei assim, cara, eu tenho que parar e eu tenho que celebrar as coisas boas também. E eu tô numa fase de vida que eu tô tão feliz na minha vida pessoal, meu trabalho, com a minha família toda. Então, eu tenho focado muito nisso, de celebrar esse momento e curtir, mas sempre sonhando. A gente nunca para Mas de e como sonhar. é importante, né? Porque às vezes a gente tá sempre nessa ânsia de fato de ter mais, querer mais Porque e de só... E as pessoas esperam isso da gente hoje em dia, né? E é uma loucura. Tá todo mundo, e você, quando você tem uma audiência, então tá todo mundo esperando. Qual é o próximo passo? E agora o que vem? E aí o seu dia de hoje se perde nisso, nessa vontade, nessa ânsia, nessa correria da vida. E aí quando você vê, você tem 65 anos, você olha pra trás e fala assim, o que eu fiz da minha vida? Eu não quero isso pra mim. Eu não quero. Eu quero trabalhar muito. Eu quero correr atrás de tudo que eu tenho vontade, como eu tenho feito. Mas eu quero também poder aproveitar a minha vida. Sobretudo ao lado das minhas filhas, da minha família, assim, que eu amo. Eu amo mesmo. Ai, que demais, demais.
Vamos lá? Isso aí, Vamos chegar pras nas duas últimas finais, que a gente queria se estender aqui, mas nós estamos Ai, chegando. não, tem mais uma. Ai, Posso? vai, Posso? Vai, lógico, Então, eu tô só pra adorando. gente. Então, antes de chegar nas últimas duas, Silvia, eu também vejo você devolvendo muito para a comunidade, para a sociedade. E eu lembro que quando você estava em Campos, você fazia grandes bazar. Me conta, por que você fazia isso? Inclusive, Porque... esse ano vamos ter bazar aqui em São Paulo. Ah, é? E vai ser Muito bem. gigante. Comecei a organizar, porque um bazar não é assim, vou fazer um bazar, não. Bazar, ainda mais o tamanho do bazar que eu quero fazer. Tem que ter toda uma organização, uma estratégia, enfim. Sabia, Duda? Vai ser em novembro, tá? Ela nem sabia ainda. É porque eu resolvo as coisas da minha vida, assim, do nada na minha cabeça, falo assim, vamos fazer um bazar. E aí vai fazer o bazar em novembro. Se não botar também uma data, não acontece. Sim. Mas... Na verdade, eu tô envolvida em várias iniciativas, assim, mas algumas coisas eu divulgo e outras não. O Bazar de Campos, eu fiz uma edição em Campos, ou 2 edições, já tinha feito também em Muriaé, que é a cidade em Minas que eu já morei. E o Bazar é muito natural pra mim, porque eu tenho acesso a muita coisa. Eu recebo muita roupa, eu compro muita roupa, eu recebo coleções inteiras de determinadas marcas. E chegou o momento, eu falei assim, tá, apesar de eu doar, porque eu já dou, muita coisa vai chegando, eu já vou doando. Mas aí chega um momento que tem um volume muito grande. Eu falei assim, peraí, vamos parar e vamos fazer um bazar. E aí eu fiz em Campos e é muito gostoso. É muito bom. É porque hoje em dia não daria mais o tamanho das coisas que eu faço, não daria pra fazer em Campos. Por isso que eu vou fazer aqui em São Paulo. E sempre valores muito expressivos que eu consigo com esse bazar. Já fiz bazar online durante a pandemia. Olha só. Eu começo a falar com vocês agora, eu começo a lembrar. É demais. O bazar na pandemia também, sempre 100% beneficente. Porque aí eu consigo ajudar várias entidades, assim, eu divido aquele valor que a gente arrecadou. Em Campos foi assim. A gente, enfim, tem várias iniciativas em Campos. Agora a gente tem em Muriaé também. Ontem a minha filha estava lá, ela até mostrou, mãe, olha que coisa linda, que atende todas as crianças. Enfim, tô sempre envolvida nisso, mas em novembro teremos um novo bazar aqui em São Paulo. Conta que a gente divulga aqui os detalhes, Por favor. Muito bom. Arrecadar muito dinheiro para poder isso doar aí. muito. É isso aí. E aí, Silvia, pra gente fechar, né? Antes de saber o que tem na sua carteira, eu quero saber o que é uma vida bem-sucedida pra você. Uma vida bem-sucedida para mim é você conseguir construir vínculos verdadeiros, profundos com as pessoas que você ama. E eu acho que eu sou muito bem-sucedida nesse sentido, porque eu tenho uma família muito próxima a mim. As minhas irmãs, as minhas 3 filhas ali do meu lado. A gente mora, somos 4 mulheres morando dentro da nossa casa aqui em São Paulo. E tem as minhas irmãs, tem a minha mãe. A gente tem uma união familiar muito grande. E hoje em dia, ter união familiar, eu acho que é um dos maiores sucessos que uma pessoa pode ter. E eu, graças a Deus, tenho. Então, eu acho que eu olho muito para o sucesso nesse sentido. E tem outras áreas também que eu penso como sucesso. Eu chegar em casa e ter tranquilidade, dormir uma noite toda de uma forma muito bem dormida, para mim é um sucesso, porque eu tenho essa tranquilidade hoje em dia como ser humano, sabe? De estar na minha casa, de estar tranquila, de estar ao lado da minha família, ter o meu trabalho, ter construído tudo o que eu construí. Cada pedacinho, tudo que eu tenho na minha vida, hoje em dia, cada R$1 que eu tenho investido na minha conta vem do meu trabalho, vem do que eu faço, vem do meu esforço pessoal. E quando eu olho para isso, eu fico feliz comigo mesma, com todo o esforço que isso aconteceu, se desenrolou até aqui, e eu fico feliz. Então, também passa por aí o sucesso. Acho que o sucesso está em diversas áreas da nossa vida, mas o maior deles, para mim, sem a menor dúvida, é essa questão familiar, essa união familiar. Amei. E Silvia sabe que eu vindo pra cá hoje pro estúdio de manhã, mandando mensagem no grupo de amigas. Vocês não sabem quem eu vou entrevistar. Porque em todos os jantares sempre vem a pergunta: tá, mas e quanto a Silvia Braz ganha? Todo mundo quer Eu falei, saber. olha, gente, eu não vou descobrir quanto ela ganha, mas eu vou descobrir o que tem na carteira dela. Então, o Brasil quer saber o que tem na carteira de Silvia Braz. Você sabe que eu sou boa em muita coisa da minha vida. Em outras eu não sou tão boa. E quando eu não sou tão boa em determinadas áreas, eu quero que alguém muito bom me ajude. Então, por isso que hoje em dia eu tenho essa gestão profissional me ajudando com meus recursos. E isso me ajuda muito a tomar algumas decisões. Então, o que tem na minha carteira hoje em dia? A gente tem... Eu adoro os termos técnicos de vocês, eu vou tentar falar bem bonita, tá? Pra eu ficar chique. A gente tá diversificando essa questão de moeda, então a gente tá dolarizando
boa parte do meu recurso, a gente começou isso desde o ano passado, e cada vez mais a gente investe muito em renda fixa. Ai, que maravilhosa. Tô falando bem. Tá acertando tudo. Antes de vir pra cá, eu olhei tudo pra poder falar bonitinho. Então, a gente tá essa parte dolarizando, investindo muito em renda fixa. Mas o quê? Eu compro imóveis. E é isso. E tá vendendo um apartamento que a gente já sabe também, pessoal. Eu tô vendendo meu apartamento e tô anunciar comprando aqui, um apartamento novo. Maravilhosa. E é isso. E vamos que vamos. E essas conversas sobre dinheiro, tu fala que sempre, né, te auxilia ali muitas pessoas que tu confia. Como que foi achar essas pessoas? Foram conversas tranquilas? Porque a gente vê, às vezes, muita dificuldade até de falar o que a gente não sabe, né? Mas é muito difícil. É uma área muito desconhecida pra mim. Total. Mas se eu não começar, eu não vou aprender nunca. Exato. Então tem que começar. Então a pessoa que hoje em dia, esse family office que cuida de mim, ele já cuidava de uma irmã minha. Então já veio com essas informações e com essa confiança. E eu tenho aprendido muito. Eu olho uma vez por mês, eu tenho reuniões para olhar tudo que está sendo feito, como que está sendo investido, o retorno que tem dado. Eu realmente gosto de estar de olho em tudo. Porque, como eu falei com vocês, eu quero envelhecer bem, rica. Uma velhinha organizada e rica. Organizada. Eu adoro ter dinheiro para não pensar em dinheiro. Perfeito. Eu não quero pensar. Então, eu preciso trabalhar, preciso me organizar, preciso cuidar do que eu tenho. E tá de olho em tudo. E é assim que eu tenho feito até aqui. Exato. E a tua filosofia tá certíssima. Dinheiro não aceita desaforo. A gente tem que ter relações de longo prazo também com dinheiro, porque nem tudo vai dar um retorno imediato. Aliás, quanto mais tempo a gente investe, mais retorno a gente tem. A gente não vai acertar todas. Muitas vezes a gente erra, é que nem montar um armário. A gente não acerta todas as peças de um armário, por que a gente acertaria em todos os investimentos? E só ficando próximo que a gente aprende. É isso aí. Senão, não dá certo. Então, eu tô muito orgulhosa também, que você já tá sabendo tudo, você Silvia. viu? Muito maravilhosa. Adorei, gente. Amei o papo, Eu Silvia. amei. Eu ficaria aqui falando com vocês bastante. Mais Também, horas. Gente, também. Então, assim, ó, vem aí, parte 2, 3 e 4. É isso aí, Eu vou gente. adorar. Pode me chamar que eu vou vir. É isso aí. E Silvia, todo mundo já te encontra no Instagram, mas você Tô no explorou o TikTok eu também, agora, né? Eu tô ficando famosa no isso TikTok, aí. gente. Eu adoro que eu falo com as minhas filhas, elas morrem de vergonha. Porque o TikTok é um território delas. E eu fico assim, você sabe que eu vou ficar famosa no TikTok, Lógico né? que vai. E aí elas ficam assim, mãe, pelo amor de Deus. E eu adoro, porque no TikTok eu posso ser uma Silvia mais... Outra que Silvia. eu era 15 anos atrás. Mas que, obviamente, você vai crescendo muito, você vai criando uma persona, uma imagem. Você precisa manter aquilo tudo ali. E no TikTok eu sou completamente doida. Adoro. E aí as minhas filhas morrem, mas eu tenho adorado. Adoro. Tá todo mundo correndo pro outra TikTok da plataforma, Silvia. é outra comunicação. Isso daí é algo muito interessante pra gente ficar de olho, como cada plataforma tem a sua comunicação própria. E quando uma fura a bolha da outra, dá errado. Se sai um vídeo meu do TikTok e vai parar no Instagram, eu falo assim, que a Silvia? Gente, a Silvia tá louca? E no Instagram não performa no TikTok, porque é muito engessado. Sim. Então, e eu adoro um desafio, então tenho me aventurado. E vamos ter muitas novidades. Se Deus quiser, eu Adorei. volto pra contar as novidades. Volta, Perfeito, por Silvia. favor. Adoramos, gente. Aqui, ó, Muito compartilhem demais, esse papo demais. com todas as mulheres da rede de vocês pra saber o que tem na carteira de Silvia Braz, né, É Ana? isso aí. Espero que vocês tenham saído inspiradas e ainda mais admiradas com a incrível Silvia Braz. É isso aí. Obrigada, Obrigada. Silvia. Valeu, Silvia. Amei. Amamos. E a gente Beijo, se vê semana pessoal. que vem. Tchau, tchau.